Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. E essas pessoas na sua descendência, para que se em algum momento lá na frente você tiver que se ausentar, de repente você vai precisar fazer uma viagem, ou você teve alguma situação, precisou se afastar por alguns dias do negócio, talvez até por um mês, o seu negócio não vai parar, porque existem líderes na sua organização que estão interessados em continuar desenvolvendo esse negócio com ou sem a sua participação direta. E isso é que vai te dar a liberdade financeira no futuro. Portanto, trabalhar em profundidade é a sua segurança, é a sua garantia de crescimento, de fato, porque às vezes você tem um crescimento artificial em cima de lateralidade muito forte, mas a sustentação do seu negócio é baseada na formação de líderes. Exemplo, vamos supor que você tenha 20 pessoas ligadas diretamente a você, todas elas ganhando R$1.000 por mês nesse negócio. Qual é a solidez da sua rede? Por mais que hoje você ganhe R$10.000, por exemplo, ou R$20.000, não sei, se você tem o seu grupo baseado em 20 pessoas que ganham R$1.000 por mês, naturalmente essas pessoas elas estão suscetíveis a outras oportunidades. Elas podem se interessar por uma atividade que renda mais, porque você não ensinou elas ou não direcionou elas para terem nessa atividade realmente uma sustentação. R$1.000 não vai sustentar a família dela, não vai pagar as contas dela. Então, naturalmente, ela precisa de outras fontes de renda. Isso vai fazer com que ela diversifique e que ela, de repente, perca o foco do seu negócio. Por outro lado, se você tem um grupo que, em vez de ter 20 pessoas ganhando R$1.000, você tem 5 pessoas que ganham R$5.000, com certeza o seu grupo é mais estável, porque essas pessoas estão segurando a estrutura da sua rede, elas não vão abandonar isso da noite para o dia. Então nós vamos falar bastante sobre profundidade, você vai entender esse equilíbrio e como que o recrutamento você pode trabalhar tanto nas suas novas linhas quanto na sua profundidade. E aí você vai entender melhor o nosso ponto de vista. Então vamos ao tema de hoje, o tema do recrutamento. Então nós falamos nos 2 primeiros módulos, entendemos a lógica do negócio multinível, ficou clara a importância de seguir o modelo ideal, aprender a duplicá-lo na sua rede, também aprendemos que a melhor forma de reter e preparar o novo distribuidor é com a ajuda do sistema da sua empresa, com o sistema da sua liderança, mas nós temos que ser realistas e responsáveis. Se você teve essa visão grande, que você um dia vai ter uma organização com milhares de pessoas, entendeu que para isso a sua rede precisa duplicar um modelo ideal, consistente, sem depender diretamente do seu exemplo pessoal, por mais que você trabalhe nele, as pessoas podem se desenvolver se inspirando em outros modelos melhores do que você, que são os seus líderes, que são os líderes do sistema de treinamento, diretriz toda da companhia, maravilha, você já entendeu isso. Porém, mesmo que você tenha todos esses modelos disponíveis e você recrute 10 pessoas, você sabe que algumas dessas pessoas vão ter um desenvolvimento mais rápido do que outras. Algumas vão se interessar mais do que outras. É natural que isso aconteça, porque são momentos de vida diferentes, são conhecimentos que a pessoa traz diferentes e isso é imprevisível. A produção individual, ela sempre será uma variável imprevisível. Se você analisar o caso de um downline seu, você não consegue prever exatamente o que ele vai fazer. A sua previsão, ela acontece quando você tem grupos. Quando você tem um universo de pessoas na sua rede, aí começa a falar de estatística, porque já sai um pouco da exceção. Você já tem uma regra geral que funciona para a maioria das pessoas. Portanto, quanto mais pessoas você tem no seu grupo, mais próximo da média de um negócio maior você vai ter. Então, quanto mais rápido você conseguir construir uma rede com algumas dezenas de pessoas, mais rápido a sua rede vai entrar nessa média. E a média funciona. Nós sabemos que o sistema de treinamento da sua companhia, ele foi desenvolvido por pessoas que têm conhecimento, e se você conectar dezenas de pessoas a esse sistema de treinamento, seguramente elas vão ter sucesso. Com certeza não serão todas, mas um grupo dessas pessoas que estarão presentes nos eventos, que estarão se desafiando, que estarão cumprindo as metas, elas vão desenvolver um negócio e vão crescer no plano de marketing. Portanto, o seu objetivo é colocar o maior número de pessoas na sua rede o mais rápido possível, para que você entre nessa média positiva. Aí nós estamos falando de recrutamento, porque quando você entra no negócio, você está sozinho e 100% dos seus resultados são dependentes da sua qualidade pessoal, são dependentes do seu esforço pessoal. E se você ainda está se desenvolvendo, se você tem alguns limites de tempo, de dinheiro, sei lá, cada pessoa tem uma situação de vida peculiar e de repente essa situação sua hoje não te permite mergulhar de cabeça no negócio por muito tempo. Então você precisa rapidamente sair dessa situação de indivíduo, você precisa ter um grupo, você precisa ter dezenas de pessoas e no momento em que você tem um grupo de 30, 40 pessoas, o seu grupo começa de
fato a ter vida própria, porque algumas dessas pessoas vão crescer acima da média, a maioria vai crescer abaixo da média, mas na média você vai estar crescendo, você vai ter resultados que os seus líderes também estão obtendo, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, fulano está crescendo muito mais do que eu, o que está acontecendo? Será que é sorte? Tem vários fatores envolvidos, mas com certeza ele tem mais frentes de negócio abertas, então a probabilidade dele ter sucesso é maior, porque quanto maior é a sua exposição no mercado, sem dúvida alguma, maior vai ser o seu número de vendas, seu número de recrutamentos e aí por diante. E se você está falando de um negócio que funciona, que está testado e aprovado, seguramente vai ter uma proporção do seu grupo que vai ter sucesso. Então, basicamente, o recrutamento, no início, ele é essencial. Hoje, eu diria que se você patrocinar uma pessoa hoje, mais importante você trabalhar com ela para que ela tenha experiência com os produtos, para que ela tenha alguma experiência de vendas, se for o caso da sua empresa, que ela participe do sistema, mas principalmente que ela inicie imediatamente um trabalho de recrutamento com a sua ajuda, com o seu auxílio, porque ela não sabe fazer isso sozinho. Mas se você pegar essa pessoa, ajudar ela a fazer uma lista de nomes, ajudar ela a selecionar os primeiros contatos com quem vocês vão falar primeiro, ajudar ela a formatar uma apresentação na casa dela ou através da internet, não importa, depende do tipo de relacionamento que você tem com a pessoa, mas quanto mais rápido você conseguir colocar essa pessoa em ação no recrutamento, mais rápido essa pessoa vai criar as raízes nesse negócio, porque nós vamos ver também paralelo entre retenção e recrutamento. Você vai perceber que quanto mais você recruta, quanto mais você ajuda os seus downlines a recrutarem, maior é a sua taxa de retenção. Isso não é por acaso, isso é lógico, a gente vai entender também. Então nós temos que trabalhar com foco nas médias. Se nós sabemos que na média funciona, nós precisamos de mais pessoas, precisamos trabalhar com a estatística. E o sucesso no marketing multinível não está em ser o melhor distribuidor. Você vai ver em várias empresas, poderia apostar que em todas as empresas, o melhor distribuidor não é o top, não é o grande bônus, porque o melhor distribuidor, ele é tão perfeito que as pessoas não conseguem duplicá-lo. E isso faz com que a rede não se desenvolva. As melhores pessoas, os melhores bônus de marketing multinível são feitos por aquelas pessoas que buscam o modelo ideal permanentemente, estão sempre exercitando, estão sempre se inspirando no modelo ideal que é promovido pelos grandes líderes, pelo sistema da empresa, porém eles não esperam as coisas acontecerem, eles simplesmente entram em ação acelerada, e de preferência são grandes recrutadores. Enfim, depois eles vão trabalhar também a questão do patrocínio, porque o recrutamento, ele é a porta de entrada, é quando as pessoas entram no negócio, enfim, aumenta o número de distribuidores da sua rede, mas o recrutamento, ele é parcialmente importante, você depois precisa continuar cumprindo outras ações. Quando eu digo que o recrutamento é a ação mais importante, não é que ela substitua as outras, ela é a fundamental. O recrutamento é a ação que vai sustentar o seu crescimento a médio e longo prazo, mas você precisa, juntamente com o recrutamento, associar outras coisas que nós vamos falar nas outras chaves do curso. Então, naturalmente, a gente vai chegar nesses pontos também. Mas nós sabemos que, na média, o sistema funciona e gera resultados, e o que você quer é o maior número de pessoas buscando o modelo ideal, inclusive você. Ou seja, não importa a distância que as pessoas estejam do modelo ideal, desde que todas elas estejam mirando e trabalhando para se aprimorar e chegar cada vez mais próximo desse modelo ideal. E isso abre uma outra visão em relação ao negócio, porque às vezes a gente patrocina alguém e fala assim, puxa, aquele distribuidor é muito ruim, ele não sabe fazer nada, ele exige de mim muito esforço como patrocinador. Na verdade, se isso está acontecendo é porque talvez você não esteja trabalhando da forma correta, porque se você colocar esse novo distribuidor em contato com o sistema de treinamento, se você promover corretamente os eventos que ele deve participar, e se ele estiver exposto ao conhecimento certo por tempo suficiente para que ele evolua, ele naturalmente vai se aprimorar. Talvez ele leve mais tempo do que os outros, talvez ele leve menos tempo, mas o que a gente tem visto ao longo desses anos, por experiência própria e até de observação com amigos nossos, é que o crescimento acontece. Todos nós que desenvolvemos o marketing multinível há pelo menos 2, 3 anos, já vivenciamos um crescimento significativo em várias habilidades interpessoais. Nós sabemos hoje falar melhor com as pessoas, nós sabemos melhor negociar com as pessoas, porque isso é um aprendizado do dia a dia. Mas se você quiser que o seu novo distribuidor tenha uma resposta de perfeição num período de uma semana, um mês, esquece, porque isso não vai acontecer. Então isso é um entendimento a humildade do líder também passa por reconhecer que as pessoas todas passam por esse processo e você precisa respeitar esse processo. Agora, uma coisa é você entender que as pessoas têm um tempo de desenvolvimento e respeitar esse tempo. Outra coisa é você ficar esperando que elas se desenvolvam para você ter sucesso no negócio. Por isso que a gente fala tanto de recrutamento, porque, vamos supor, você patrocinou 5 pessoas, aí você fica de braços cruzados esperando que essas 5 pessoas aprendam a desenvolver o negócio. E aí elas vão nos treinamentos, elas vão exercitar as práticas, elas vão começar a vencer as primeiras etapas, ótimo, só que você continua de braços cruzados esperando que elas façam. Isso não vai contribuir de forma relevante para o teu
teu negócio. Muito pelo contrário, as pessoas vão acabar duplicando essa sua atitude. Elas também vão ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Por outro lado, se você tem uma atitude permanente, focada em recrutamento, as pessoas vão entrando e você de repente vai ter a surpresa de uma ou outra que vai crescer acima da média, vai ter aquela que vai crescer abaixo da média, vai ter aquela que vai desistir do negócio, mas na média o teu negócio está acontecendo. Então o recrutamento ele é essencial por esses aspectos. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.